A Comissão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ALERJ, que investiga os gastos emergenciais do governo Witzel na saúde durante a pandemia provocada pelo vírus chinês, decidiu convocar o presidente do PSC, pastor Everaldo, e o empresário e também pastor Edson Torres. Eles prestarão esclarecimentos sobre as acusações de participação de ambos no esquema delatado por Edson Santos, ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro. Além da participação do governador Witzel no esquema, Edson Santos falou sobre a pressão do grupo político do pastor Everaldo dentro da Secretaria de Saúde e disse que o pastor Edson Torres seria o operador financeiro de Everaldo. O nome de Edson também foi citado em uma conversa de WhatsApp do ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Gabriel Neves, que se encontra preso. No diálogo em uma conversa com Edmar Santos, Gabriel Neves fala da autorização de Edson Torres para a troca de pessoal na secretaria. Edson Torres e Everaldo são conhecidos de longa data. Em uma decisão do STF em 2016 no âmbito da Operação Lava Jato, a Força Tarefa já apontava a relação entre ambos. Em uma citação em 2014, o ex-presidente da ALERJ na época, José Nader, criticava a atuação de Edson e Everaldo na SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro. Edson e Everaldo eram sócios na empresa Dinâmica Segurança Patrimonial e da Dinâmica Consultoria em Construção Civil e Incorporações. A Operação Cui Bono, uma das fases da Lava Jato, apresentou Everaldo como sócio oculto da Dinâmica. Segundo as investigações, em uma troca de mensagem entre o então deputado federal na época Eduardo Cunha e o ex-ministro Gedel Vieira Lima, os dois falam da necessidade de dar propina ao pastor Everaldo, utilizando para isso a dinâmica de Edson Torres. E na conversa, Cunha e Gedel mencionam Everaldo como um homem por trás da dinâmica. Edson Torres é pastor evangélico em uma igreja no Rio de Janeiro, assim como Everaldo, mas ambos de denominações diferentes. O RJ1 teve acesso com exclusividade a trechos da delação premiada do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos. O acordo de colaboração foi homologado pelo Superior Tribunal de Justiça. Esses são os primeiros trechos da delação que são revelados. Uma delação que escancara a disputa pelo poder dentro de uma secretaria. O RJ1 teve acesso a 2 trechos da colaboração do ex-secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, ao Ministério Público Federal. A delação foi homologada essa semana pelo Superior Tribunal de Justiça. Em depoimento na última quinta-feira, o ex-secretário afirmou que sabe quem indicou Mariana Escárdua para a secretaria. Escárdua era a subsecretária de Gestão da Atenção Integral da Secretaria, o setor responsável por fazer contato com as organizações sociais. Ela deixou a pasta depois de atritos com o então subsecretário executivo, Gabriel Neves. Segundo Edmar Santos, quem indicou Mariana Escárdua foi uma pessoa de nome Ramon, pessoa muito ligada ao governador, ligado ao grupo de Mário Peixoto, e que tinha acesso direto ao governador, sem subordinação ao então secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão. Ramon, de acordo com Edmar Santos, é Ramon de Paula Neves. Ele foi subsecretário de Desenvolvimento Rural da Secretaria Estadual de Agricultura. Edmar Santos disse ainda que Ramon Neves esteve na secretaria pressionando para a contratação de empresas de Mário Peixoto e se queixando do controle da secretaria pelo grupo do pastor Everaldo. Pastor Everaldo é o presidente nacional do PSC, o partido do governador Wilson Witzel. De personalidade discreta, Everaldo exerce influência sobre várias áreas do governo e fontes afirmam que é ele quem manda na Secretaria Estadual de Saúde. Outro personagem conhecido nos bastidores do governo é José Carlos de Mello. José Carlos de Mello é pró-reitor administrativo da UNIG, a Universidade de Iguaçu, e um empresário conhecido pela influência que tem no governo. Durante o depoimento, Edmar Santos reconheceu Carlos Frederico Loretti da Silveira como sendo Kiko, o operador financeiro de José Carlos de Mello. Carlos Frederico Loretti da Silveira é dono de uma das empresas contratadas pela Secretaria de Saúde durante a pandemia, a Health Supplies, que vendeu testes e oxímetros para o governo do Rio. Os contratos com a empresa estão sob investigação. Edmar Santos declarou que gostaria de mencionar 2 situações que ocorreram no período em que estava preso. Segundo ele, um sargento que também estava preso tentou por diversas vezes obter informações dele. O ex-secretário afirmou que o sargento dizia ser próximo ao deputado Márcio Canella, do MDB, e a outros políticos, e tentava buscar informações a respeito de possível colaboração de maneira indireta por meio de sondagens. Edmar Santos disse que não acredita que as perguntas foram motivadas por mera curiosidade,
pela frequência pelas quais foram feitas. Márcio Canella, do MDB, deputado estadual e ex-vice-prefeito de Belfor Roxo. Ele faz parte da tropa de choque do presidente da Alerj, André Siciliano, do PT. Outra situação relatada pelo ex-secretário é que no dia 6 de agosto, um tenente chamado Cabana o procurou ao fim do expediente e reservadamente disse que um capitão do seu batalhão teria mandado dizer que Edmar deveria trocar de advogado e que, caso obedecesse, o grupo não o abandonaria. Edmar disse aos procuradores que entendeu a frase em dois sentidos. O primeiro, de apoio financeiro, e o segundo, como uma ameaça. Edmar Santos disse acreditar que o recado tenha vindo do grupo do pastor Everaldo, Edson Torres e Vitor Hugo, porque, segundo o ex-secretário, o mesmo tipo de prática já tinha sido adotada anteriormente, como no caso do ex-subsecretário Gabriel Neves, que também teve advogado garantido pela organização criminosa. Gabriel Neves foi subsecretário executivo de saúde e responsável pelas contratações emergenciais durante a pandemia. Já Edson Torres é empresário e conhecido como operador financeiro de pastor Everaldo. No dia 16 de julho, nós revelamos a conversa de WhatsApp entre Edmar Santos e Gabriel Neves. Nela, Gabriel, ao consultar Edmar sobre quem poderia substituí-lo na secretaria, afirmou: Edson autorizou que seja o Gustavo, numa referência a Edson Torres e a Gustavo Borges da Silva, que o substituiu. A delação de Edmar Santos tem pelo menos 33 anexos. O RJ1 apurou que o governador Wilson Witzel é citado e que o ex-secretário revela a participação de deputados estaduais em contratações na área da saúde. Nos trechos a que a TV Globo teve acesso, Edmar Santos afirmou que a organização social IDAB empregava funcionários indicados por parlamentares. O IDAB é responsável atualmente por administrar 7 UPAs, como a de Botafogo e de Copacabana, a de Magé e a de Queimados. A organização social chegou a assumir os hospitais Hilda Arnes, em Volta Redonda, e Anchieta, no Caju, destinados a pacientes com o coronavírus. Mas os contratos foram suspensos por indícios de irregularidade. Curioso, né, que o ex-secretário de Saúde, ele disse que foi ameaçado dentro lá do batalhão prisional. Quer dizer, só o fato de saberem que ele ia fazer a delação já deixou a gente preocupada. Agora que está certo o que ele fez, o que você acha que está acontecendo aí nos bastidores da política do Rio de Janeiro? Essa delação do ex-secretário Edmar Santos, ela cai como uma bomba no mundo político aqui do Rio de Janeiro. As informações que a gente tem, que a gente apurou, eu, o produtor Guilherme Boasson, é que pelo menos o governador Wilson Witzel e o pastor Everaldo são citados nessa delação e que o ex-secretário Edmar Santos conta como eles sabiam e o que eles sabiam das contratações que eram feitas na Secretaria de Saúde. Agora, aos poucos, conforme essa delação for aí sendo revelada, a gente vai poder descobrir que outros personagens, que outros atores políticos também foram citados e qual a participação deles nos esquemas e nas contratações que aconteciam na Secretaria de Saúde. Pelo anexo que o ex-secretário cita ali, que há indicação política na secretaria, a gente percebe que tem uma disputa entre grupos dentro da secretaria. Tinha essa disputa? Que grupos eram esses, Pedro? E quem esses grupos representavam? São grupos políticos com seus braços econômicos. Então, o que a gente vê é que, na verdade, em todo o governo Witzel, há pelo menos 3 grandes empresários ali por trás de políticos, com influências nas nomeações e também com interesses em contratações. Mário Peixoto, que está preso, inclusive ontem o Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou o habeas corpus dele. Tem também Edson Torres, que é ligado ao pastor Everaldo, que é um empresário conhecido aqui na política do Rio de Janeiro, e José Carlos de Mello, que é da UNIG. José Carlos de Mello, que é ligado, assim como Mário Peixoto, ao ex-secretário Lucas Tristão, que era ali de um polo oposto ao pastor Everaldo na briga pelo poder dentro do governo do Estado. O que a gente percebe já com esses trechos da delação a que a gente teve acesso é que essa briga que acontecia em todo o governo do Rio de Janeiro se refletia também na Secretaria de Saúde. Todo mundo queria, ali na Secretaria de Saúde, ter uma parte dos contratos, das contratações, e é isso que a gente começa a descobrir com essa delação do ex-secretário Edmar Santos. Você disse na reportagem que o governador Wilson Witzel é citado. Você tem informação de que o Edmar Santos citou o governador? Sim, o governador Wilson Witzel está citado nessa delação, mas não apenas ele. A gente sabe também que deputados estaduais estão citados, deputados estaduais que estão com um processo de impeachment contra o governador e que também o vice-governador Cláudio Castro também é citado na delação. O que a gente ainda não sabe é exatamente quais são as citações sobre eles, exatamente em que
ponto, em até que ponto Edmar Santos provou o que disse. Agora, a verdade é, para o Wilson Witzel a situação começa a ficar muito delicada, porque ele está sendo citado na delação, porque ele responde ao inquérito no Superior Tribunal de Justiça sobre fraudes nas contratações emergenciais da saúde e também porque ele está respondendo a um processo de impeachment que está parado, mas que essa semana deve ser retomado, Paulo Renato. É uma situação muito delicada porque ainda vai ter muitos desdobramentos, né? E a política do Rio de Janeiro sofre há muito tempo. É só o primeiro capítulo. Obrigado, Pedro. Obrigado a você. O pastor Everaldo disse que desconhece o teor da delação do ex-secretário Edmar Santos, mas reitera que está à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários. A ex-subsecretária de Gestão, Mariana Escárdua, enviou uma nota. Ela disse que foi indicada por Ramon Neves para fazer a transição da área da saúde na troca de governo em 2018. Mariana Escárdua disse que, durante a permanência do cargo, não tomou conhecimento de interesses políticos e de disputa no controle da Secretaria de Saúde e declarou que sempre teve atuação técnica sem interferência política.